Agora, existe um preço político a pagar. Existem cuidados a serem tomados. E aí eu vou entrar um pouco numa discussão que os nossos adversários estão jogando em cima de nós, na forma de casca de banana, mas nós não temos o menor problema em pegar essa casca de banana e transformar ela numa prancha de skate. E sair por aí em cima dessa casca de banana como se fosse uma prancha de skate. Porque nós não temos medo de discutir os chamados temas malditos. Nós não temos medo de mostrar eventuais diferenças que tenhamos entre nós sobre esses temas. Nós não temos medo de aprofundar esses temas para discussão. Pelo contrário, o Partido Verde foi o primeiro a levantá-los. O primeiro a discuti-los. O primeiro a entender a sua complexidade. A entender que eles não podem ser discutidos de forma maniqueística nem simplística, do preto no branco, do a favor ou contra. Que a vida é cheia de meios tons. Então, vamos entrar logo nesse papo. E é fundamental que os militantes tenham esse discurso muito afiado na ponta da língua para poder responder e para poder explicar, embora entendendo que a campanha eleitoral não é um momento de sutilezas e de nuances, mas nós temos a obrigação de tratar desses temas com a maior seriedade e a maior precisão possível. Um dos grandes pontos de unidade entre nós, que construímos o Partido Verde, e Marina Silva, é a visão de que nós somos um partido laico e que nós somos uma república laica e que é necessário que todos, religiosos de qualquer religião, agnósticos e até ateus e pessoas com outras formas de espiritualidade, todas se unam em defesa do Estado laico e do Partido laico. Porque o Estado laico não significa país sem religião, significa defesa da liberdade religiosa para todos, os que tenham e os que não tenham. Essa é a essência do Estado laico e essa é a essência de um partido laico. Um partido laico como o nosso não é um partido contrário às religiões, pelo contrário, é um partido aberto a todas as formas de espiritualidade, que deseja que no seu seio se congreguem e se irmanem católicos, evangélicos, cristãos sem denominação, judeus, muçulmanos, zen budistas, agnósticos, espíritas, religiões afro-brasileiras, Ubanda, Candomblé, todo mundo, todas as espiritualidades dentro do Partido Verde, com um limite apenas, o limite da tolerância de umas para com as outras. O nosso limite, nesse caso, é uma completa não aceitação de qualquer forma de intolerância. Seja religiosa de uma religião contra a outra, seja religiosa de uma religião contra os não religiosos, seja dos não religiosos contra os religiosos. Nenhuma forma de intolerância pode ser aceita dentro do Partido Verde. Tendo isso muito claro, esses princípios de partido laico e república laica como o nosso norte, como a nossa estrela polar, podemos abordar com toda a franqueza e sinceridade esses chamados temas malditos. Em primeiro lugar, a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. O Partido Verde tem essa posição há muito tempo, foi possivelmente o primeiro a assumir essa posição, e é uma posição com a qual a nossa candidata Marina Silva está 100% de acordo. 100% de acordo. É o reconhecimento do direito civil a pessoas do mesmo sexo de terem rigorosamente os mesmos direitos que lhes são conferidos legalmente pelo matrimônio civil na sociedade brasileira. Então, a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo
é o matrimônio civil entre duas pessoas do mesmo sexo. No entanto, a nossa candidata e vários de nós preferem se abster de denominar isso de casamento gay. Qual é o rigor legal, sociológico, cultural de você chamar a união civil de pessoas de mesmo sexo de casamento gay? É uma forma de chamar. Eu não tenho problema de utilizar essa expressão, mas entendo que uma pessoa religiosa, referenciada na Bíblia, onde o casamento de fato se dá entre duas pessoas de sexos diferentes, entre um homem e uma mulher, possa não querer usar o termo casamento gay. E aí? Qual é o problema? Os direitos são os mesmos? Qual é o problema de não utilizar a palavra casamento gay? O importante é ser a favor do direito legal constitucional a que essas pessoas tenham rigorosamente os mesmos deveres e os mesmos direitos de um casal no matrimônio civil. Então, eu acho que aqueles que em algum momento os abordarem na rua para dizer não, porque Marina é contra. Não, Marina é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Bom, vamos para o tema seguinte, que é um pouco mais complicado. Questão do aborto. O Partido Verde, no seu programa, defende a interrupção voluntária da gravidez por decisão da mulher. Isso porque somos a favor do aborto? Não, somos contra o aborto. Somos contra a prática do aborto. Não queremos que o aborto seja praticado. No entanto, achamos que vige na sociedade brasileira uma hipocrisia gigantesca, porque não há como, através da repressão, em nenhum país do mundo, nem nas piores ditaduras, nem no Camboja de Potipol conseguiram, se fosse o caso, ou na teocracia iraniana, ou não sei aonde, se acabar com a prática efetiva do aborto, que pode até se transformar, em caso de repressão, numa generalização do autoaborto. Então, hoje em dia, no Brasil, qualquer mulher de classe média que queira abortar, irá abortar numa clínica com nome de santo. E essa clínica com nome de santo paga pedágio para a polícia, e aí vamos em frente. É assim que a sociedade brasileira funciona há 200 anos. Há 200 anos. E o Partido Verde quer colocar essa questão à luz do dia, sobretudo para defender o direito à vida e à integridade física das mulheres pobres. E para poder fazer com que, através de um trabalho de educação, através de um trabalho de educação sexual, de prevenção e tudo, nós possamos ir diminuindo drasticamente, cada vez mais, a quantidade de abortos praticados no Brasil, até chegarmos no zero. Isso mostra que, afinal, não existe divergência tão grande assim entre o Partido Verde e aqueles que, por razões religiosas, se opõem de forma muito veemente à questão do aborto. É uma questão de forma, de como algum dia chegaremos a eliminá-lo. Nós achamos que, através da hipocrisia vigente, esse processo será retardado. E, colocando as coisas na luz do dia, esse processo poderia ser acelerado. Marina Silva, que é uma pessoa de fé religiosa, tem a posição da sua igreja, a posição da sua comunidade. E o Partido Verde já acordou e irá acordar, imagino, o direito que tem as pessoas que têm uma religião, têm uma convicção religiosa íntima, a objetar e não acompanhar determinados aspectos do nosso programa. Eu acho que deve ter essa liberdade, e ela também deve ter essa liberdade, mostrando que, no fundo, as posições não são tão distantes assim.